Olá, bem-vindos a mais um apanhado da semana do Contraprova. Nos próximos minutos, vamos recordar alguns dos trabalhos publicados nos últimos dias. Falaremos de uma fotografia, que vale mais do que 1000 palavras, da polémica em torno dos alimentos geneticamente modificados, da crise em Ceuta, vista através daquilo que se passava simultaneamente em Marrocos, da crescente mistura entre jornalismo e conteúdos patrocinados e de uma notícia da Lusa que chegou ao leitor já desatualizada e, por fim, com um olhar para o chamado Chega Gate e as perguntas que continuam por responder. Começamos então com um laus proba, com o elogio que fazemos regularmente. E dizemos que nem sempre uma fotografia consegue resumir uma crise política inteira. Mas foi precisamente isso que aconteceu durante a conferência de imprensa do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, que enquanto mostrava uma imagem aérea da sua propriedade de Odmira, a fotografia acabou-lhe por milésimos de segundo por tapar-lhe completamente o rosto. Ora, o editor da fotografia do Observador e fotojornalista João Porfírio percebeu o instante e disparou no momento certo. O resultado foi uma imagem que deixou de ser apenas o registro de uma conferência de imprensa para passar a contar, por si só, toda a história. É uma fotografia onde praticamente não vemos o protagonista, mas percebemos tudo o que estava em causa. Um exemplo de como o fotojornalismo continua a depender muito mais do olhar do fotógrafo do que da tecnologia disponível. Seguimos para um crivo da verdade, este atribuído ao polígrafo. O tema foi a nova legislação europeia sobre organismos geneticamente modificados. O polígrafo classificou como falsa a afirmação de que os alimentos geneticamente modificados deixarão de ser rotulados. O problema é que a resposta elimina uma nuance essencial. É verdade que nem todos deixarão de ser identificados, mas também é verdade que uma nova categoria de plantas obtidas através das chamadas novas técnicas genómicas passará a ser tratada juridicamente como equivalente às plantas convencionais. Na prática, esses produtos deixarão de estar sujeitos à atual rotulagem obrigatória. Ou seja, não desaparece toda a rotulagem, mas desaparece para alguns casos. E essa distinção fazia toda a diferença para responder corretamente à pergunta colocada. Veredicto enganador. A seguir, fomos até Ceuta, numa análise da ata diurna. Enquanto milhares de migrantes atravessam a fronteira entre Marrocos e o lado espanhol, quase toda a imprensa concentrou-se apenas na dimensão humanitária e política da crise. Mas no contraprova, procuramos olhar para aquilo que estava a acontecer do outro lado da fronteira, em Marrocos mesmo. Descobrimos que o auge da vaga migratória coincidiu com o Dia do Trono, uma das maiores celebrações nacionais marroquinas, presidida pelo rei Mohamed VI, a escassos quilómetros de Ceuta. Na mesma semana, Marrocos reforçava também a sua aproximação diplomática aos Estados Unidos e anunciava novos projetos estratégicos. Nenhum destes acontecimentos explica diretamente a crise migratória, mas ajudam a compreender melhor o contexto regional em que ela ocorreu. E na rubrica Aliança das Carteiras, voltamos a analisar a fronteira entre jornalismo e publicidade. Ao longo da semana, encontramos e apresentamos vários exemplos de reportagens produzidas com apoio de entidades públicas ou privadas, viagens patrocinadas ou conteúdos comerciais apresentados em espaços jornalísticos. O problema não está necessariamente na existência destes conteúdos. Está sim na forma como chegam ao leitor. Muitas vezes assinados por jornalistas ou sem uma identificação suficientemente clara como publicidade ou conteúdo patrocinado. Quando a promoção se apresenta com a aparência de jornalismo,
a transparência deixa de ser opcional. Depois, analisamos uma notícia da agência Lusa sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A agência contextualizou a deslocação do primeiro-ministro israelita a Nova Iorque com as ameaças feitas semanas antes pelo presidente da Câmara daquela cidade, Zoran Mandani. Só que, entretanto, o próprio Mandani já tinha esclarecido publicamente que Nova Iorque não possui qualquer autoridade legal para executar um eventual mandado do Tribunal Penal Internacional. Esse desenvolvimento era conhecido há dias, foi amplamente noticiado, mas desapareceu da versão publicada pela Lusa. O leitor ficou assim com a ideia de que a ameaça permanecia atual, quando, na realidade, já tinha sido politicamente esvaziada. Foi por isso atribuído um crivo de impreciso. E terminamos com um apanhado na rede. O caso da vandalização do gabinete do líder do Chega, André Ventura, que rapidamente podemos dizer que gerou comparações com o conhecido caso Watergate dos anos 70 nos Estados Unidos. Evidentemente, ninguém sabe se existe um paralelo direto, ou não direi direto, mas um paralelo histórico entre ambos os episódios. E o próprio Contraprova faz questão de sublinhar isso. Mas o que existe aqui é uma pergunta que atravessa qualquer caso deste género. Mais importante de saber quem entrou é perceber como conseguiu entrar num edifício como a Assembleia da República, sujeito a regras apertadas de segurança. O funcionamento dos acessos e dos procedimentos torna-se inevitavelmente notícia. Antes de procurar conclusões políticas, importa esperar serenamente pelos resultados da investigação da Polícia Judiciária. E assim, chegamos ao fim de mais um apanhado da semana, dos últimos dias. E se gostou deste episódio, acompanhe diariamente o Contraprova. Todos os dias teremos novas notícias. E voltaremos, então, em breve, no fim desta semana. Muito obrigado. Até lá.